Dia 13 de fevereiro, às 21h39, horário de Brasília, Saturno entra em Áries, já em conjunção por grau exato com Netuno a 0 graus. Aqui a gente tem o colapso de uma linha temporal definitiva, por onde a gente segue agora. E quando eu falo colapsar, eu estou tentando dizer tornar real, manifestar. Aqui a gente tem um alinhamento que é como um choque de realidade, que demanda uma maturidade imediata, sem processo, de corpo e alma, de tempo e percepção. Quando Saturno entrou em Peixes, em março de 2023, ele entrou ali em trígono com o nó do Sul em Escorpião e sextil com o nó do Norte em Touro. Ou seja, ele entrou ali para resolver pendências kármicas. E para resolver todas essas pendências, ele não foi lá no nosso calabouço, nas sombras, no nosso inconsciente. Ele foi em tudo aquilo que gerenciava a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso piloto automático, né? Tudo aquilo que já estava estabelecido, tudo aquilo que a gente conhecia muito bem, que está ali funcionando na cegueira do nosso próprio hábito. Ele mirou em tudo aquilo que a gente já estava acostumado, porque isso é o nó do Sul. E esse Saturno olhou para toda essa realidade, para a realidade que a gente estava vivendo, e aí ele avaliou todos os loopings, toda a inércia, tudo aquilo que estava se repetindo, todas as relações, todos os padrões com os quais a gente gerenciava a nossa vida. E aí ele olhou como quem pergunta: aonde é que você está preso nisso tudo? E de quantas maneiras essa prisão é algo que a gente chamava de segurança, porque era algo já conhecido, era algo com o qual a gente estava acostumado. E quando eu falo prisão, também tem muito esse sentido de algo que a gente olhava e falava assim, pensava, né? Isso é a minha vida é assim. E não concebia a possibilidade de algo ser diferente. A verdade é que a gente tem esses algoritmos internos e Saturno descodificou o nosso sistema nesses últimos 2 anos. E o que aconteceu é que, obviamente, esses últimos anos foram realmente muito difíceis e exigiram uma resiliência que sabe-se lá de onde a gente tirou e a gente ainda está tirando, para poder abrir um novo espaço, para que a gente tenha tempo disponível para cumprir o nosso destino maior. Quando Netuno e Saturno se encontram em Áries, Netuno vai perguntar se você tem tempo para você olhar para você mesmo, para você cumprir o que a sua alma veio para cumprir. E essa não é mais uma fala mística, não é mais um questionamento esotérico. Essa é uma necessidade. E eu tenho certeza de que, assim como eu, nesses últimos anos, você também passou por muitas rupturas. Você navegou muitas linhas temporais, né, em um processo de resgatar muitos fragmentos de alma. E fragmentos de alma são pedaços nossos que ficaram aprisionados em memórias, em sonhos antigos, em dores que a gente não processou, em outras vidas, em cárceres mesmo, de relações que foram abusivas, né? Pedaços nossos que ficaram presos em papéis que a gente exercia para cumprir a expectativa do outro. E muitas vezes a gente cumpria até como instinto de sobrevivência. A gente acreditava que aquilo era o que a gente tinha que fazer, que aquele era o nosso papel e que algo terrível aconteceria se a gente não cumprisse aquele script. E agora, finalmente, toda essa energia que estava fragmentada, ela começa a convergir para um ponto em comum. O que nasce aqui não é uma nova vida, uma nova possibilidade. O que nasce aqui é um novo ser. E quantas vezes você ouviu ou disse: vamos dar tempo ao tempo, né, para resolver alguma coisa? Saturno em Áries não dá tempo ao tempo. O tempo aqui é agora.
Relógio não resolve mais a vida de ninguém. A esperança de que o que é difícil hoje vai ficar mais fácil amanhã não procede mais. O que amadurece a fruta na árvore não é o tempo, é a seiva, é o solo, é o clima, é a água. Então, imagina o seguinte: imagina que a sua consciência seguia um modelo onde o dia tinha 24 horas. O dia era fixo, o tempo era fixo, era estável. Quando Saturno encontra Netuno em Áries, a sua consciência muda de template, muda de modelo. Ela migra para um modelo onde o tempo passa a ser fluido, diretamente conectado à percepção. E quando o tempo é fixo, ele é um limitador. Então o discurso acontece mais ou menos assim: não dá mais tempo para isso. Ou então, eu não tenho mais idade para fazer isso. Mas quando o tempo é fluido, ele está a serviço do comando da sua alma, da sua percepção interior. Ou seja, o tempo, ele deixa de ser um empecilho. E você se dá conta de que, enquanto você está aqui encarnado nesse corpo físico, você vai acordar e você tem 24 horas a seu serviço, e não mais vice-versa. E aqui, isso é uma total inversão de como você percebe e usa o tempo na sua vida. Outra coisa que você pode, inclusive, já estar sentindo são experiências de distorção temporal. Então, assim, você dorme 5 minutos e acorda achando que dormiu 3 horas, ou vice-versa. Essa semana eu tive uma experiência muito marcante nesse sentido, né? Embora muitas coisas estejam acontecendo de uma maneira bem constante. Mas enfim, essa é uma boa história. Eu tinha que pegar minha mãe na casa dela para chegar num outro compromisso às 11 horas. E normalmente, sem trânsito, eu já levo um tempinho para chegar na casa da minha mãe. E aí eu olhei no celular e eram 10h35 quando eu estava abrindo a porta do carro na minha garagem. E eu já sabia que eu ia levar bronca. Quando eu estava virando na rua dela, eu peguei o celular de novo para avisar que eu estava chegando. E o relógio estava marcando 10h36. Obviamente eu não tenho uma explicação lógica para isso, né? Mas o tempo, ele está funcionando de uma maneira diferente. Né? Existem outros mecanismos que eu ainda nem sei explicar porque não passa pela lógica ainda. Antes a percepção, ela dissolvia ou expandia o tempo, ou o tempo esmagava a percepção. E agora existe uma dança, existe um movimento diferente entre eles. Netuno em Áries vai retirar os véus e Saturno vai te fazer enxergar. E aqui você pode se dar conta com absoluta clareza de padrões que podem ter definido a realidade da sua vida inteira e você nunca percebeu. Saturno é a coluna, os ossos, é a estrutura que te sustenta em pé. E o que quer que ele revele agora é para te colocar em pé, de um jeito novo, de um jeito corajoso. Porque Áries não tolera covardia. Existe aqui uma sobriedade que nasce. E essa sobriedade ajuda a cortar muitos vínculos. Vínculos de codependência, de apegos, de obsessões, sabe? De vícios mesmo. É um reaprender a sentir. E sentir mesmo, inclusive. Isso faz com que estados emocionais ganhem mais contenção. E não é que a gente vai estar menos sensível, mas a sensibilidade vai virar percepção ao invés de virar emoção. E esse é um template da nova consciência. Eu trabalho na astrologia com sistema de casas inteiras. Então eu te recomendo olhar não só onde você tem 0 graus de Áries, mas também qual é a casa que Áries rege, independente do grau.
Então, por exemplo, se você tem a sua casa 7 a 12 graus de Áries, então 0 graus está na sua casa 6, se você usa o sistema Plácidos de casa. Mas aqui eu olharia também esse impacto muito significativamente, não só na casa 6, mas também na casa 7. Fato é que a gente vai sentir menos. Aquilo que antes parecia um mar revolto de emoção vai perder aquele quantum energético que carregava. Sabe quando a emoção coloca mais fogo na lenha? Né? Você sentia coisas que de repente não está mais lá, não está mais lá da mesma maneira. E aquilo que fica é realmente o que tem consistência, né? Fica com uma certa frieza, mas é uma frieza que é mais um alinhamento, que é mais um equilíbrio. É aquilo que faz sentido a nível celular, de estrutura de self, de identidade, de caminho pessoal e de iniciação. Saturno também demanda responsabilidade. Ele vai exigir que você arque com as consequências do que você fez, tanto quanto com as consequências do que você deveria ter feito e não fez. E Saturno não aceita desculpas, ele não compra a narrativa da vítima, da fraqueza. Ainda mais em Áries, ele não aceita justificativas. E justificar é aquilo que tenta deixar justo, que tenta imprimir justiça. Marte, regente desse Saturno, ele está a 16 graus de Aquário, em quincúncio de grau exato a Júpiter retrógrado em Câncer. Ou seja, ele vai cortar excessos emocionais. Excessos emocionais que a gente traz do passado, né, para poder expandir a nossa ação, a nossa capacidade de agir mais livremente em direção ao futuro, realmente reconstruindo toda uma dinâmica emocional na nossa vida. E ele ajuda de uma maneira muito friamente até, né, sem se preocupar em ser desconfortável, em gerar situações desconfortáveis. E ele vai separando aquilo que fica daquilo que vai. E lembra que a gente não está falando aqui sobre pessoas, a gente está falando sobre sistemas, sobre modelo de estrutura de vida, de trabalho, de relacionamento, de como você olha para você mesmo. Quando a gente reaprende a sentir, a gente reaprende a viver, e não como resultado de uma resiliência. Não é você reaprender a viver porque você sobreviveu às dificuldades dos últimos tempos. Você não é um rebelde. Você não é um sobrevivente. Você é novo. É de sobrevivente a semente. Não interessa mais você viver versões alternativas de si mesmo. Existe aqui uma unidade interior que está se estabelecendo. Netuno é sensibilidade, é intuição, é profundidade. Saturno é forma, é estrutura. A sua profundidade ganha aqui contornos reais, ganha voz, ganha corpo. O raso morre. O desafio é você aprender a honrar os seus limites sem confundir independência com solidão. E para isso, você deve se perguntar: onde é que eu tenho que aprender a ser independente? De quê? De quem? E olha só que palavra extraordinária. Independência. Pender para dentro. Adentrar a si mesmo. É uma dependência interior. Saturno em Áries também puxa um breque, porque está impossível acompanhar e processar o mundo lá fora na velocidade em que tudo está acontecendo. E quando a gente tenta acompanhar e processar tudo de uma maneira sem parar, é desesperador, porque o nosso sistema nervoso sinaliza aquilo que é óbvio. Isso é impossível. Então traz para a gente o quê? Um esgotamento, vira uma fonte de depressão, de ansiedade. Saturno vai ajudar a estabilizar o nosso timing interior.
Saturno entrando em Áries traz também súbitas revelações daquilo que até então parecia que pairava solto, que estava suspenso no campo, protegido por alguma barreira de invisibilidade, né? Que era uma invisibilidade muito baseada em uma anestesia de percepção, né? De coletivamente a gente ter uma percepção anestesiada. E o escândalo do caso Epstein é um exemplo óbvio disso. Mas aí eu te pergunto, aonde está aquilo que não é o óbvio? E aqui eu arrisco dizer, na coleta de dados individuais que é feita hoje em dia quando a gente navega online, né? Navegar é Netuno, através das nossas plataformas sociais, Facebook, Instagram, TikTok, pesquisa no Google, né? E agora ainda mais com a interação com a inteligência artificial. Todos os nossos dados, todas as nossas preferências, padrões de consumo, de comportamento, estão sendo coletados, estão vazando desse campo para um centro único. Percebe que aqui a gente também não está falando de uma pessoa, nem no caso do Jeffrey Epstein, nem na coleta de dados da população, praticamente da população mundial. A gente está falando de sistemas de ordem, de autoridade, de governança. A guerra, na minha visão, ela está acontecendo aí. É claro que a gente sabe que isso não é novo, né? Não faz tanto tempo assim que os Estados Unidos queriam proibir o TikTok no país para evitar a coleta de dados pela China. Mas é mais antigo ainda que isso, porque em 2007 já tinha um programa top secreto da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, da NSA, chamado PRISMA. E esse era um programa responsável pela coleta de dados dos usuários através, né, do acesso à Apple, a Google, Facebook, PayPal. E pelo que eu pesquisei, todos esses dados alimentam, por exemplo, a database da Palantir, que organiza toda essa informação e usa, por exemplo, para definir abordagens militares, tanto para os Estados Unidos quanto para aliados dos Estados Unidos. E se você pesquisar sobre essa empresa, sobre a Palantir, você vai encontrar que ela forneceu inteligência para Israel contra Gaza. Ela ajudou a encontrar onde estavam os imigrantes nos Estados Unidos, que deveriam ser deportados. E Peter Thiel, que é um dos fundadores dessa empresa, que começou essa coleta de dados, ele vive falando sobre o anticristo. Esse é um dos temas favoritos dele. E com quem ele era envolvido quando ele começou essa coleta? Porque ele fundou a Palantir, mas a Palantir precisava dos dados para poder organizar tudo. Então ele precisava descobrir uma maneira de coletar esses dados. Quem mais tinha interesse nisso? Exato, ele mesmo, a estrela da vez, Jeffrey Epstein. E quanto maior a clareza desses dados, maior o poder de persuasão, de controle, de influenciar escolhas coletivamente, sem que as pessoas se deem a menor conta de que elas estão sendo hipnotizadas e codificadas por um sistema. O que é que muda então, se isso já acontecia antes? O que é que muda quando Saturno chega em Áries e encontra Netuno? O que muda é que agora a gente sabe. Agora, cada vez mais pessoas estão cientes. E o que a gente vai fazer com essa informação? Isso eu não sei dizer. Mas talvez seja previsível para quem coletou toda essa informação. Talvez eles saibam, e talvez eles saibam também que agora existe uma dependência dessa conexão com o mundo virtual, né? Por mais que a gente fale, a minha vontade é ir para o meio do mato criar galinha, é muito difícil a gente sair realmente do contexto em que o mundo existe agora, né? Essa conexão com o mundo virtual,
ela está cada vez mais simbiótica, hormonal, bioquímica, dopaminérgica. E diante disso tudo, a reação pode ser um profundo sentimento de impotência. E todo esse sentimento de impotência pode ser ainda exacerbado e colhido para um uso futuro. Isso é um sistema. Então podem explodir muitas bombas, coisas horríveis podem acontecer lá fora, e a gente pode chamar isso de guerra. Mas na minha visão, com Netuno ali, a guerra mesmo de fato, a guerra perigosa, é a guerra invisível. E ela é muito mais obscura e silenciosa do que barulhenta. Áries rege a cabeça, onde a gente tem o cérebro. Saturno com ossos, dentes, crânio. Netuno é água. E eu falei nesse meu último vídeo de Netuno em Áries, porque eu postei já 3 vídeos falando de Netuno em Áries aqui no canal. Eu comentei que Netuno rege o líquido cefalorraquidiano. E olha só isso, essa simbologia, essa chave, que coisa interessante. Agora o vírus da vez é o Nipah. E segundo eles divulgam, esse vírus causa encefalite, confusão mental, né? E para diagnosticar encefalite, a análise do líquido cefalorraquidiano é fundamental. Saturno, Cronos, é o mais velho. Cronos é aquele que come as crianças. Ele não é aquele que brinca com as crianças. E quando ele chega em Áries, a gente pode sentir assim um cansaço, uma espécie de esgotamento. Porque assim, começar tudo de novo, começar o que de novo? É um mix de preguiça com cansaço, com exaustão, né, com uma falta de clareza ainda, com vontade de jogar tudo para cima, e muitas vezes a gente jogou mesmo tudo para cima ao longo desse caminho, mas muitas vezes depois que a gente jogou para cima, a gente corre para pegar de volta, antes que tudo isso se espatife no chão e se quebre de vez. E dessa vez, a regra é: deixa espatifar. Porque tudo isso que você segura, tentando manter no lugar, tentando manter no controle, requer energia. Usa a sua energia. E você precisa da sua energia livre no momento. Quando você olhar para suas relações, sejam elas relações com pessoas, com contextos, né, com situações, como é que você se insere naquele grupo, a pergunta que você deve se fazer é: estar com essa pessoa, ou estar com esse grupo, desperta a minha melhor versão? Isso me ajuda a crescer, a evoluir e a cumprir o meu legado no mundo? E essa é a régua. Porque se estar com essa pessoa desperta a sua pior versão, né, se for karma, se for ainda acerto de conta, necessidade de ajuste, isso são águas passadas. Saturno em Áries não tem controle do jeito que Saturno gosta, ainda mais com Netuno ali. Então a regra de ouro é essa: onde antes você achava que precisava de controle, agora você precisa de estrutura. O controle é uma força que você exerce sobre algo fora de você. Porque quando é uma força que você exerce sobre algo que está acontecendo dentro de você, isso é estrutura. Volta para casa.